Olá, queridos amigos que acompanham o canal Liturgia Fé e Vida. É uma satisfação chegar até você, né, com mais um vídeo nosso. Esse momento de formação, de muitas coisas boas que esse nosso canal traz. Já estou aqui com a presença do meu querido amigo Edemilton. Olá, Ed, como vai você? Olá, Poliana, muita satisfação novamente a gente se encontrar aqui neste espaço para falar um pouco sobre essa dimensão tão importante da nossa vida eclesial, que é a liturgia. Pois é, muito que bem. Já está aparecendo aí, né, o nosso banner, né, no vídeo aí também já vai estar o tema. E hoje nós vamos falar a respeito da reunião da equipe de liturgia. Porque se você ainda não está inscrito aqui, deixa eu tirar o banner rapidinho. Se você não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva. Também vá lá nas nossas mídias sociais, que sempre tem conteúdo muito bom. Então, voltando aí para o YouTube, vocês lembram que nós tínhamos, né, momentos de formação, a gente parou um pouco porque estávamos aí muito atarefados, mas a maioria das formações que nós temos, os temas que foram tratados, dizem a respeito da pandemia, né? A gente estava muito falando de igreja doméstica, como que a gente ia se organizar enquanto equipe de celebração na pandemia, e aí, graças a Deus, já passou, assim, né, por assim dizer, mas aí depois a gente não fez vídeo mais, então agora é hora de retomar também para a gente conversar um pouco. Então, vamos começar do começo, Ed, para a gente, né? Vamos Vamos lá. partir do princípio. Porque parece impressionante. A pessoa fala assim, aí tem a primeira pergunta, por que fazer reunião? Gente, isso não é uma coisa distante de nós. Porque realmente tem pessoas que fazem essa pergunta para a gente, mas reunião para quê? Né? Reunião para quê? Aí, só antes da gente já falar aqui da reunião, conta para nós aí, Ed, como que você viu aí na sua paróquia esse desenvolver do pessoal depois da pandemia? Você viu que as coisas voltaram ao normal mesmo? Ou o pessoal ficou meio assim? Como que tá aí nas bandas de Jaraguá do Sul? Pois é, aqui no início, né, quando foi aberto para que as pessoas pudessem retornar à igreja, com aquele distanciamento necessário para não ah, proliferar mais o vídeo, né? Perdão, o vírus, foi uma certa expressão de medo, né? Porque as pessoas até assim ficavam meio que distantes umas das outras, né? Por necessidade, por recomendação, mas também por medo. Mas aos poucos isso foi passando e hoje está praticamente normal, como antes da pandemia. As pessoas se encontram, se aglomeram no sentido de formar comunidade eclesial, formar assembleia litúrgica. Nós temos uma particularidade muito especial aqui na nossa comunidade, que é o dia 17 de cada mês. Nós temos aqui o Padre Aloysio Boin, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração, né, da Congregação do Padre Zezinho, que ele é venerável, né? Então está sendo feito todo o processo aí para sua beatificação. E ele faleceu no dia 17 de abril. E nesse dia se faz todo mês 3 ou 4 celebrações, né? 3 durante a semana, se for no domingo é 4. Então essas celebrações elas costumam assim ter uma aglomeração de pessoas muito grande, porque não são só pessoas da comunidade aqui da Nossa Senhora do Rosário, né? Da paróquia Nossa Senhora do Rosário, mas são pessoas que vêm também de outras partes de Jaraguá do Sul, até de outros estados. E o que se percebe é que essa celebração ela voltou ao seu normal. Então, está tendo uma participação normal aqui. Então, muito bem, né? A gente vai vendo que o pessoal não deixou de celebrar, né? Isso é importante a gente ressaltar também, né? Aqui também nas Minas Gerais, Ribeirão das Neves, aqui na minha paróquia, eu percebi bastante coisa. É, aqui a comunidade que eu participo se chama Santo Antônio, né? Como o Ed já sabe, mas talvez você que está aí nos acompanhando, não. Eu percebi que o pessoal está tendo mais cuidado em preparar a celebração. Isso foi uma coisa boa, porque antes tinha muito isso, né? Como que a gente vai adaptar agora à nova realidade?
que a Covid trouxe. Então, isso foi um ponto assim positivo, por assim dizer. O pessoal que sempre preparou bem as celebrações, mas eu percebo que agora está tendo mais cuidado, né? Então, esse aqui é o nosso relato aqui desse dia de hoje. Mas vamos lá, falar do porquê fazer a reunião, né? Vamos entrar mesmo no tema de hoje. Porque não é uma realidade distante de nós, e eu sei que até aqui na minha paróquia, onde eu participo, as pessoas não fazerem reunião, né? Tem muito isso, né? Ai, não vou fazer reunião, para quê? Ainda mais agora com essa questão de WhatsApp, né? Ai, vamos fazer um grupo aqui no WhatsApp e vamos conversar por aqui mesmo, e aí fica tudo assim. Mas, gente, para você organizar a vida litúrgica de uma comunidade, de uma paróquia, é necessário se reunir. E essa reunião, ela tem que ser presencial, por assim dizer. Eu acredito muito nessas questões de reunião online, enfim, mas eu acho que para reunião de liturgia não é muito ideal, não, né, Ed? O que você acha a respeito? Eu não sou adepta, não. Sim, sem dúvida alguma, uma celebração bem, bem preparada, bem participada, né, ela demanda o tempo da equipe de liturgia e a equipe de celebração de sentar para preparar. Vejam, por que é necessário, né? Por que fazer a reunião? Primeiro, porque nós estamos promovendo um encontro fraterno. E poderíamos até dizer que nós estamos fazendo uma pré-celebração. Não é esse termo, não existe isso, mas existe então esse momento. O que seria esse pré-celebração, se a gente fosse usar essa terminologia, e se essa terminologia existisse? Seria o momento de nós que vamos participar da celebração, porque a equipe de liturgia e de celebração participa igualmente como o povo, a gente já está se preparando antecipadamente para que no dia da celebração, no momento do rito da celebração, a comunidade vivencie com mais propriedade este momento celebrativo, essa assembleia litúrgica, esse encontro de irmãos e irmãs em torno do altar, em torno de Cristo, que é a nossa fonte primeira, onde nós bebemos toda a nossa vida de fé. Essa fonte que está presente como centralidade da celebração. Porque por mais que a gente pareça, né, ou pense, mas a celebração toda ela é cristológica, sem deixar de ser trinitária. Por que ela é cristológica? Porque a celebração em si, a celebração dominical, sobretudo, ela é a Páscoa semanal. Então, a gente faz a memória da Páscoa de Cristo. Por isso que a celebração ela é cristológica, mas cristológica e trinitária, no sentido de que Cristo, né, o que a gente celebra é o mistério de Cristo na vida da igreja, mas a salvação, na história da salvação, com as leituras do Primeiro Testamento e Segundo Testamento, ou seja, nessa unidade com o Pai, mas também junto com o Espírito Santo, que é o que conduz a igreja em toda a sua caminhada. Né? Então, aqui está o centro do porquê sentar para preparar uma celebração. Né? Então, se fosse responder a uma pergunta como essa, de repente você que faz a coordenação da liturgia na sua comunidade, na sua paróquia, convocar as equipes de celebração para uma reunião e surgir essa pergunta, por que fazer a reunião? Aí está a resposta, né? E que resposta, né, gente? E que resposta. Aí, eu recomendo vocês aí pegar mesmo o papel e a caneta e anotar muito bem o que Demilton falou. Por quê? Ele englobou tudo e resume o quê? É o preparar bem para celebrar bem, né?
A gente só aí, a gente já começa assim. Se a pessoa te perguntar, mas por que fazer uma reunião? Se você não quiser dar esse show aqui que nosso amigo deu, porque ele explicou belíssimamente, é eu preparar bem para celebrar bem, porque não tem como, né, você fazer a celebração sem preparar. Não, tem como até tem, mas né, isso aí é pauta depois até para a gente fazer outros comentários outros dias. Então, vamos passar para frente. A gente vai resumir aqui esse momento hoje em 3 perguntas. Quem deve participar? Porque às vezes também as pessoas ficam assim: ah, não vou participar, não. Eu sou só ministra da Eucaristia, não tem nada a ver eu ir lá e participar. Né? Fica muito nisso. E a gente, enquanto coordenador, né, eu fui coordenadora há muitos anos aqui na minha comunidade, que assim, é realmente, né, não devia chamar, por exemplo, ministro para participar, não, deixa para lá. Então, assim, vamos lá, né? Será que a gente consegue, Ed? Colocar todo mundo aí? Se a gente consegue fazer um ranking? Vamos tentar, né? Então, quem deve participar? Primeiramente, quem é? Todos que estão envolvidos na celebração. Ah, mas eu sou da equipe do batismo, eu sou da equipe da renovação carismática católica, eu sou da equipe dos casais com Cristo, eu sou da catequese, enfim, né? Os pastorais e movimentos que tem na comunidade. Então, por que eu vou participar, né? Geralmente, as comunidades elas se estruturam nas celebrações da seguinte forma. Digamos que tenha 4 missas na comunidade no final de semana. 2 no sábado, 2 no domingo. Então, o sábado, então nós vamos, pessoal responsável do batismo, do dízimo, e assim por diante. Ok. Então, estas pessoas que fazem parte desta celebração, ou melhor, desta pastoral ou desse movimento, elas serão responsáveis pela celebração naquele determinado dia, naquele determinado horário. Aí é a equipe de celebração, é a equipe que vai fazer a celebração acontecer. Ah, mas é só essa equipe que vai fazer a celebração acontecer? Não, não é só isso. Não são só essas pessoas. Quem mais vai estar presente nesse momento? Estarão presentes os ministros da Sagrada Eucaristia, ministros da Comunhão Eucarística, né? Cada local tem a sua nomenclatura própria. Quem preside, se for celebração da palavra, é o ministro da palavra que vai presidir. Se for missa, é o padre. Se o padre não pode estar presente, ele tem o dever de conversar com a equipe de celebração para ver o que aconteceu na reunião de preparação, para daí tomar esse conhecimento, né, entender qual é a dinâmica da celebração, para não chegar lá no momento sem conversar com ninguém e atropelar tudo que a equipe de celebração pensou para a celebração. Os coroinhas, os músicos, porque, convenhamos, em muitos casos, a liturgia caminha para Minas Gerais e a música caminha para o Rio Grande do Sul. Todas desconexas. Não, se a liturgia está caminhando para Minas Gerais, a música também vai ter que estar caminhando para Minas Gerais. Então, por isso a importância da equipe de música, né? Então, quem participa? Todos que estão envolvidos, coroinhas, ministros, sacerdote, ministro da palavra, ministro da Eucaristia, toda a comunidade envolvida na celebração. Não é a comunidade em si, mas a comunidade que faz parte da equipe de celebração, da equipe de liturgia, né? Que sempre tem uma pessoa que coordena, que orienta, que organiza e que faz a reunião acontecer. Tá? Eu acredito que seja isso, não sei se escapou alguém. Ótimo, ótimo. E outra coisa, você colocou aí
pontos importantes que levam a gente até refletir o seguinte: vamos pensar numa celebração onde a equipe de liturgia pensou na aspersão para dentro da celebração, né? E o ministro da Eucaristia não participou, a pessoa do canto, né, do Ministério de Música não participou. Aí chegou lá na hora, o ministro não lembrou de deixar a vasilhinha para colocar água. A equipe de canto não preparou nenhum canto e ficou aquele negócio. Em vez de ser um momento tão mistagógico, né, dentro da celebração, acabou se tornando um ruído litúrgico, porque ficou fulano gritando: "Oh, corre lá e busca a vasilhinha para colocar água". Você viu o músico lá beliscando, um cutucando o outro, que canto que coloca? Aí, por exemplo, aí coloca um canto que não tem nada a ver, né? O mais fácil que a gente conhece, por exemplo, é até do Padre Zezinho, Eu Te Peço Dessa Água Que Tu Tens, que serve, mas não, né? Não em todos os momentos. Aí você vê aquele atropelo. Então aí, gente, esse quem deve participar é, assim, o Ed respondeu muito bem, como sempre, né? Eu não esperava menos dele, né? Óbvio. Mas traz para a gente essa reflexão que a gente precisa mesmo. O coordenador, na hora que ele for pensar ali na reunião, que ele for convocar, ele precisa ter esse cuidado também, porque a gente às vezes vê isso. O coordenador indo lá chamando as pessoas e também deixando algumas pessoas que são essenciais, que devem estar na reunião, deixa de lado. Eu já percebi isso. Às vezes acontece. Aí eu vou lá e chamo todo mundo, mas eu não falo nada com os músicos. Ah, se os músicos não participar, tudo bem. Aí acontece isso, né? A música, a liturgia falando uma coisa e a música indo para outra. Então, gente, fiquem atentos, né? É importante. Então, esse aí, quem deve participar, acho que já foi respondido muito bem. Então, agora, vamos para a última aqui, e não menos importante, que é a que a gente precisa, né? Dicas para uma boa reunião. Que aí eu vou. A gente vai tentar, né? Elencar aqui algumas coisas que são importantes. Primeiro aqui que eu já vou deixar, né, baseado isso aqui em tudo que você falou, convidar mesmo todas as pessoas que estão envolvidas na celebração para participar, né? Assim, o ideal mesmo, né, seria que a gente conseguisse fazer uma reunião da equipe de liturgia semanalmente, né? Seria muito bom que a gente conseguisse fazer isso. Mas nas comunidades a gente percebe que às vezes isso não é possível. Louvado seja Deus pela comunidade que consegue fazer semanalmente. Aqui nós já tivemos essa experiência, inclusive até quando o Edemilton estava aqui, né? Nós fazíamos a reunião semanal. Hoje não é possível mais, mas a gente consegue fazer reunião mensal e preparar todas as celebrações. Mas aonde não conseguir fazer semanal, consigo fazer quinzenal? Ótimo. Consigo fazer mensal? Ótimo também. Eu acho que o importante é não deixar de se reunir e preparar a celebração. Não cair nessa questão de só o WhatsApp. E aí, eu vou um pouco além também, vou deixar o Ed falar. Eu acho assim, nós precisamos muito desmistificar essa questão da reunião da equipe de liturgia como simples para marcar leituras. Ah, a Dona Maria vai fazer a primeira leitura, o seu João vai fazer a segunda, fulano de tal vai fazer o salmo e outro vai fazer o animador. Eu acho que a gente precisa também trabalhar isso, né, Ed? Eu vejo muito isso nas reuniões. Senta na reunião, faz a oração inicial, missa do dia tal, quem que pode? E fica só preso nisso, sendo que na reunião a gente tem muitas possibilidades, né, de trabalhar o exercício da criatividade, enfim, que eu também vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas pode falar aí também, meu querido. Pois bem, o primordial, né, quando você se reúne para uma reunião da equipe de liturgia da sua comunidade, é iniciar com um momento de oração invocando o Espírito Santo, porque é ele que vai conduzir todo o processo da reunião. Vai iluminar, vai trazer as ideias, né, que deverão ser colocadas a partir da inspiração de cada um dos membros que está aí presente nesse encontro, né? Porque a reunião não deixa de ser um encontro fraterno também. Então, primeira coisa,
invocação do Espírito Santo. Segunda coisa, o que é central dentro da celebração eucarística ou celebração da palavra? O Evangelho. Então, começar a leitura do Evangelho, a meditação, a oração, quem sabe até com os passos da leitura orante, para se aprofundar mais. Depois dessa leitura, dessa análise, desse olhar o texto, o que o texto está dizendo, o que o texto me diz, que me faz brotar como prece, como oração para Deus, depois desse processo todo, é o momento da gente olhar a realidade ao nosso redor. E aí você vai conectar o Evangelho com a primeira leitura, que tem essa conexão, e o Salmo com a primeira leitura, que eles estão conectados. E a segunda leitura, se falando de uma celebração dominical ou de uma celebração de solenidade e festa, a segunda leitura ela não tem uma conexão direta com o Evangelho, com a primeira leitura, com o Salmo, mas ela traz um aprofundamento do tema central do mistério a ser celebrado naquele dia. Então, é importante também visitar esses textos e olhar com muito carinho eles. E depois, então, é esse passo de você olhar a realidade. O chão que eu estou pisando, a minha realidade, o que ela tem a ver com esses textos sagrados que nós ouvimos, que nós refletimos, que nós ponderamos. E a partir desse olhar à realidade, que compromissos eu assumo a partir disso? Então, por isso que, se o presidente da celebração está presente, ele não tem a necessidade de tirar um outro momento próprio para preparar a homilia. A homilia ela já está presente aí nesse contexto todo, né? Então, ele só vai se aprofundar mais em alguma coisa a mais que pode trazer também para contribuir na reflexão. E não ficar uma homilia totalmente desconexa do tempo litúrgico, do mistério celebrado e da realidade social, da realidade da comunidade, do mundo, do Estado, do município, de tudo aquilo que nos envolve enquanto cristãos, porque a igreja não é separada do mundo, tem que ter claro isso. A igreja está junto no mundo, construindo um mundo mais fraterno. Essa que é a missão da igreja. E depois de todos esses passos, é necessário um roteiro. Por que roteiro? É importante? Não é importante? Sim, o roteiro é importante e deve estar nas mãos de todos os membros da equipe de celebração que está responsável para aquela celebração. Porque é o roteiro que vai orientar como se deve ser feita a celebração. E não simplesmente, eu guardei na minha mente, está tudo na minha mente. A mente, às vezes, nos engana, né? Nos ultrapassa. Então, por isso, a necessidade do roteiro, de pensar a celebração e de fazer o roteiro da celebração, para que todos consigam harmonizar e ninguém precisa ficar aquilo que você dizia lá no início, ficar gritando, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, aquele corre dentro da igreja. Eu acho que esses são os passos, assim, essenciais para que aconteça uma boa reunião da equipe de liturgia e celebração. Ótimo, bem colocado, muito bem colocado mesmo. Então, assim, gente, é importante também que a gente faça uma avaliação das celebrações que já foram também. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso, porque é nesse momento, dentro da celebração, dentro da reunião, que a gente avalia o que aconteceu que foi positivo, né? Olha, isso aqui a gente fez, a celebração ficou tudo certinho, mas também é onde a gente discute ali, né, de forma sadia, obviamente, o que não foi tão legal que a gente precisa melhorar, né, ali naquele momento, não dentro da celebração, né? E aí, como o Ed mesmo colocou, a gente vai fazer esse momento, né, de estar com a palavra, né, fazer essa experiência da palavra. Em seguida, a gente faz esse exercício da criatividade,
que aí, com a palavra, né, de cada domingo, a gente se situando ali, a gente vai fazer esse nosso exercício mesmo da criatividade. Olha, para essa celebração cabe isso, 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 e a gente vai colocando no papel para fazer o roteiro. E depois a gente digita, vê como é que fica e entrega. Isso aí também que o Ed falou é de extrema importância. Quem está envolvido na celebração precisa de ter o roteiro. Como é que eu vou participar ali se eu não tenho o roteiro? Não tem como. A gente precisa de ter. Então, mas a minha comunidade não tem. A gente não tem o hábito ainda. Nós vamos fazer, né, Ed? Talvez, acho que o próximo vídeo pode ser até isso, na próxima semana. Falar sobre a elaboração do roteiro. Então, vocês aguardem aí que nós vamos falar aqui os passos, né, passo a passo, de como elaborar o roteiro. Depois a gente distribui os ministérios, que aí sim, marca a leitura, se for o momento, deixa tudo, distribui mesmo o que é que nós vamos fazer, o que é que cada um vai fazer na celebração. Aí sim, né? Depois que a gente já fez todo esse estudo, se precisar fazer algum ensaio, né? Alguma coisa, a gente também faz nesse momento. E aí eu dou a última dica aqui também para a gente encerrando, que aproveitem as reuniões da equipe de liturgia para estudar, gente. O coordenador ele pode trazer algum texto, né? Para enriquecer a reunião, para fazer esse momento de formação também, né? Com quem está ali. A gente não pode aproveitar esse tempo mesmo que nós temos dentro da reunião para fazer formação também. Então, busquem aí, né, esse momento com os membros da equipe de liturgia. Eu acho que a gente conseguiu, né, de abranger bastante coisa. A gente foi é sempre muita coisa para falar a respeito de reunião. Mas acho que a gente conseguiu, né, ser assertivo aí, por assim dizer, né? Deixar aí alguma consideração final para a gente encerrar esse nosso momento de formação? Sim, é isso mesmo, Paulo. E olha que interessante, quando a gente está com. Isso acontece também na reunião da equipe, né? Nós estamos em dois aqui, eu falei uma parte, a Polly complementou outra, a Polly falou uma parte, eu complementei outra. Assim, as ideias elas vão surgindo, elas vão sendo criativas, é aquela tempestade de ideias que vai surgindo. Por isso, a necessidade depois de fazer a organização e colocar no roteiro. Porque nem tudo que surge na reunião da equipe de celebração e de liturgia pode ser colocado dentro da celebração, né? E aguardem aí os próximos momentos que a gente vai trazer para a formação aí com vocês, né? A gente está retomando agora, a gente está tendo tempo mais organizado na nossa vida pessoal também, profissional, né? Nesse momento eu estou aqui na escola, e a gente está no momento de formação, e esse ano eu vou trabalhar durante o dia, então vai ficar mais prático para a gente fazer também esses momentos de formação. Curta este vídeo, comente, deixe seu questionário, que a gente vai respondendo você, vamos fazendo essa interação, né? E já deixando aí a dica, nos próximos dias aguardem, porque nós teremos uma live com duas pessoas especiais, falando sobre saúde mental e uma boa alimentação, que também é necessário para que a liturgia aconteça na vida. Muito obrigado. Isso aí, né? Nós dois aqui no trabalho. Também estou aqui no trabalho, na hora de almoço, mas é bom, a gente vai se organizando, né? Da forma que a gente consegue. O importante é não parar. E olha, por mais que esteja difícil aí na sua comunidade, não deixe de fazer reunião, tá? Se tiver alguma dúvida, pode procurar a gente, como o Ed bem falou. Nós temos o nosso grupo, vou colocar aqui também o link para entrar no grupo. O Ed também já é mineiro de coração, né? E mineiro ele gosta de prosear. Então pode ir lá, entrar lá, deixa o like. E olha, não vamos nos esquecer. Só serve bem quem está bem. Por isso que a gente pensou nessa live, né? Que vai ter aí nos próximos dias para falar de saúde mental e também de alimentação. Então, fica ligado aqui conosco, tá? Não perde nada aqui no canal, que nós voltamos com força total. Já agradeço a você, meu amigo Edemilton, obrigada pela parceria, né? Por estar aqui sempre presente. É sempre bom estar junto com você.
Daqui a pouquinho a gente se encontra mais um pouco, né? A gente conversar mais e colocar mais coisas aqui no nosso canal. A você que nos assistiu, muito obrigado, forte abraço e até breve.